8h15, programa Light News aqui na Transamérica, a cara do Bernd-Enchev enquanto eu li o texto. Bom dia, Bernd-Enchev. Bom dia a todos. Nosso querido comentarista de carreira, ele é engenheiro civil, está aqui conosco todas as terças-feiras, também conosco sempre Fábio Viseu, doutor em administração, professor universitário. Bom dia, bem-vindo ao programa também. Bom dia e músico da Mr. Presley. Ah, é verdade. Eu não estou entendendo. Você está afim de jogar teu diploma fora e ser só músico? Você está o tempo inteiro me falando disso? Às vezes dá vontade. Olha, que eu vou conversar com a tua mãe, né? Morre de medo. Que a mãe dele já passou cada susto, né? Você já interrompeu a faculdade por causa dessas coisas de música, né? Você sabe quando eu comecei a voltar a tocar mais sério, assim, eu brinco que é um hobby sério, né? A tua mãe ela Claro. ficou preocupada e me ligou, falou assim, você não vai abandonar essa carreira acadêmica brilhante? Eu falei, claro que não, mano, eu sou trouxa. Acho bom, hein? Faz favor, hein, guri? Bom, quem está conosco também é Raul César. Ele é chefe de produto da Winov. Estou falando certo? Winov Cloud Computing. Raul, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Prazer estar com você, Raul. Bom, e para começar também a contar com as participações de ouvintes, como sempre nós contamos, afinal de contas, a tua história também ajuda outras histórias, eu falo do sorteio. Falei uma vez hoje só do sorteio, né? É o kit aqui da Transamérica Light, com mousepad, caneta, porta-copos e ainda caneca personalizada. E par de ingressos para o Cinemark, válidos para todos os dias da semana e em qualquer sessão. Um super kit bacana aqui da Transamérica Light, valendo a tua participação. E nós temos dois temas de carreira, como sempre, né? Nós temos um tema com o Raul César e um outro tema com o Bernd-Enchev e Fábio Viseu também, contando com a presença do Raul. Como devo ou posso sinalizar as minhas insatisfações no trabalho? Se eu não gosto de algo, de que jeito eu sinalizo que estou insatisfeito? Ou fico quieto, que é melhor? Esse é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News, contando com a tua participação. E também agora com uma curiosidade a respeito do Raul César. Porque, afinal de contas, eu sei que você conseguiu, né, de certa maneira, aumentar a produtividade da empresa com cá para nós, com história em quadrinho. Como é que funciona isso? Me conta, vamos lá. Tudo começou, na verdade, quando a empresa foi criada. Ela é uma empresa muito jovem, a gente construiu ela ancorada em cima de uma cultura chamada Organizações Exponenciais, que é da Singularity University, inclusive. Espera. São 8h17, hoje é terça-feira, mal eu acordei. Então, conta devagar o que é que você faz. Vamos lá. Eu sou gerente de produtos de uma empresa de tecnologia aqui de Curitiba. Perfeito, até aí, começamos bem. Até aí eu sabia. Deu resto, vamos lá. E como uma empresa de tecnologia nova, tem 3 anos de mercado, ela tem um conceito diferente das empresas tradicionais. E quando nós criamos a companhia, nós criamos com o objetivo de ela ser transformada dentro do seu próprio ramo de atividade. Certo. Para isso, a gente foi buscar ferramentas que nos ajudassem efetivamente nessa transformação. Uma delas foi o livro Organizações Exponenciais, que ele fala sobre metodologias e como você ter uma empresa dinâmica, ágil, responsável, corresponsável, para que você tenha um crescimento muito mais rápido do que a linha linear de crescimento de uma organização tradicional. E um dos itens do livro é você conseguir fazer um vínculo emocional com o seu colaborador. Não só um contrato de trabalho, mas conseguir entregar para ele um propósito, para que ele acorde todo dia muito feliz. Para que domingo à noite... a pessoa se sinta envolvida. Perfeito. Para que domingo à noite não seja depressivo. E pelo contrário, ele fique ansioso por segunda-feira de manhã. E como fazer isso? Quando você entra numa empresa, você recebe um crachá. E esse crachá tem como principal objetivo dizer a tua identidade. Não, você é o Raul César, você é a Maria Rafá. Por isso que você está com o teu crachá. Perfeito. Até trouxe ele de maneira icônica para mostrar essa característica. Né? Só que o crachá, ele consegue te dar uma identidade, mas ele não consegue dentro da empresa. Ou por que você está ali, ou qual a sua importância. Nós tínhamos um colega que trabalhava conosco e a aparência dele era idêntica de um super-herói de desenho infantil chamado Senhor Incrível. Que agora, inclusive, é até moda pelo fato de ter saído o filme Incríveis 2, né? E ele dizia isso, ele aceitava esse título, né? De
de ser muito parecido fisicamente com o Senhor Incrível. Nossa, me conte mais sobre isso, de se aceitar ser muito parecido com uma pessoa icônica. Tipo assim, Obama, entendeu? Exato. É assim, mais ou menos, né? Entendeu, né? Você entendeu, né? Fábio, confesso que eu não tinha feito o vínculo, mas estou me sentindo banda- mais prestigiado, inclusive. Banda agora. Mr. President, entendeu? Ah, Não, ele não, rapaz que ninguém. Ainda não. Bom, vamos lá. E esse colega passou um dia por uma situação muito difícil, pessoalmente. E, para animá-lo, eu imprimi um papel de parede do personagem e colei na mesa dele. E quando ele chegou para trabalhar, nesse dia em específico, eu comecei a falar palavras de afirmação positivas a respeito dele, vinculando o personagem a ele. E aquilo deu muito certo. A gente conseguiu recuperar toda a energia dele, todo o carisma dele, toda a vontade dele de trabalhar. Apesar de ele já ter esse apelido, então, mas esse apelido foi colocado num contexto de ele ser parecido fisicamente. Apenas. E aí vocês pensaram, não, peraí, o Senhor Incrível tem uma coisa diferente. Então Isso. a gente vai puxar para esse lado, é isso? Exato. Tá. O que eu fiz? Eu peguei as características boas do personagem, forte, resiliente, honesto, caráter, pai de família e tudo mais, e eu vinculei diretamente a ele, dizendo, cara, você é isso, você é um cara fantástico, nós confiamos em você, precisamos de você, você é forte. E isso deu super certo. Ele acendeu de uma maneira diferente. Então eu comecei a perceber que a gente poderia pegar personagens do universo Marvel e DC Comics e não só entregar para o nosso colaborador a fim de dizer, olha que legal, agora você é o Batman. Não, mas fazer uma associação mesmo das características desse personagem, as características desse colaborador, para que eu consiga, primeiro, entregar uma identidade, onde ele consiga, então, sentir parte de um meio. Porque quando todos têm um personagem, você também tem, você já sente parte de um conjunto. Segundo, as características do personagem servem para eu alavancar o que você tem de melhor. E isso facilita fazer feedback sobre o que você ainda precisa melhorar. O nosso Superman, que é o nosso chefe de marca, o Diego Coimbra, ele tem uma criptonita. Ele, apesar de ser o nosso chefe de marca, ele não pode escrever nada nas nossas redes sociais. Porque no ímpeto de digitação, ele come palavras, ele esquece a acentuação. Então ele é o nosso Superman. Ele é super criativo, ele voa nos céus da criatividade. Tá, mas vocês não deixam ele ter nem perfil na rede social. Não, porque essa é a criptonita dele. Exato. Então quem faz isso é a Evelyn, que é a nossa Capitã Marvel, e consegue fazer isso com primazia. Então a gente, além de apontar de maneira muito mais simpática o que ele precisa melhorar, e isso o colaborador aceita até de melhor forma, a gente consegue alavancar o que ele tem de melhor. Como que a gente batiza o time? Quando alguém entra na empresa, a gente acompanha ele por 3 meses. O jeito de sentar, o cargo, as atribuições e principalmente o potencial que ele tem dentro da companhia. E a gente vai mapeando todas essas características e encaixa com características de personagens já existentes. E no dia que a gente vai batizar o funcionário, a gente chama toda a empresa, explica o porquê e batiza esse colaborador com camiseta, com banner do personagem, com o papel de parede dele que ele cola na mesa. O que aconteceu? Organicamente, sem a gente precisar, o colaborador coloca o papel de parede do personagem no celular particular dele, capinha de celular do personagem. Ele assume isso. Eles se falam entre si pelo nome do personagem. Tem certas atribuições que a gente sabe que aquela pessoa realmente é a pessoa mais adequada para fazer aquilo, e é impressionante como o personagem faz sentido. E trouxe para nós um senso de time tão elevado, e a gente conseguiu entregar um propósito de maneira tão diferenciada, que isso escorreu para fora da empresa. Hoje, alguns clientes ligam na empresa, na área de suporte, por exemplo, e falam, olha, bom dia, eu estou com um problema sério aqui, eu preciso falar com o Hulk. Isso já aconteceu. Então, gerou até uma empatia com o cliente frente até uma dificuldade, um problema técnico, que é da nossa rotina, tratar qualquer dificuldade que o cliente tem. Mas foi até muito mais simpática a maneira como ele quis se aproximar de nós por causa disso. E daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas a esse respeito. Ben, você quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Eu achei sensacional essa associação, muito, muito legal mesmo. Mexe realmente com a criatividade e com a motivação. O engajamento, então, deve ser incrível. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, que eu tenho notícias, evidentemente, fala de Marvel, fala de tudo, não vou deixar de falar do Stan Lee. Afinal de contas, ele faleceu. Acho que vocês vão fazer o enterro dele na empresa, né? É isso, nós estamos de luto. Tenho certeza disso, imagina. Já voltamos. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Acesse clubecondor.com. O escritor, editor executivo da indústria de histórias em quadrinhos americano, Stan Lee,
faleceu ontem, aos 95 anos de idade. Ele passou mal na sua casa em Los Angeles e foi levado ao hospital, onde faleceu. Ele sofria de pneumonia e de problemas nos olhos. Nova-iorquino da gema, nascido Stanley Martin Lieber em 1922, ele foi um dos mais importantes nomes dos quadrinhos por décadas, mas não foi exatamente um quadrinista. Ele fez história principalmente no nicho dos super-heróis, ao escrever argumentos, roteirizar HQs e conceber personagens que viriam a se tornar célebres, como o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico e os X-Men. No entanto, Lee começou a carreira em 1939 como mero assistente, sem assumir funções criativas. Evidentemente, o Twitter está cheio de notícias a respeito dele, inclusive notícias que não são muito interessantes, porque dizem, por exemplo, aos 95 anos, ele estava assediando sexualmente a equipe de enfermagem que estava atendendo ele em casa. Não sei se isso é uma detração a ele ou não, mas diz que o homem não é fácil. É tipo um Silvio Santos, assim, de lá. Não sei, mas mais ou menos assim é como eu compreendi que o Stan Lee era. E também dizem que ele deixou eclipsar o nome de alguns colegas ao seu redor de propósito para que o nome dele se sobressaísse numa guerra de egos infinita. Programa Light News aqui na Transamérica Light. Procure economia na conta de gás, é com a Gaslog que se faz. É uma equipe altamente qualificada. A Gaslog fornece gás a granel da Petrobras há mais de 10 anos. Distribui para condomínios, indústrias, comércio e prestadores de serviços. A Gaslog garante eficiência na entrega e agilidade na instalação, pois Gaslog é a energia inteligente do seu jeito, Fofolete. Vai a 42 o número de mortos no gigantesco incêndio na Califórnia. Armador dos Nets sofre lesão grave, deixa jogo em maca e recebe apoio de astros da NBA. Nova distribuição das cotas de TV desafia os clubes do futebol brasileiro. Na minha cabeça, Lula estava pagando a reforma, diz dono de sítio em Atibaia. Cresce a audiência e a dívida da Netflix. Ex-procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes, recebeu mais de 7 milhões de reais em propinas, segundo o Ministério Público. Stan Lee, mestre dos quadrinhos, criador de heróis da Marvel, morre aos 95 anos. É interessante esse case, né? Bacana, né? Mas claro que é proposital, ele morreu, daí chamamos ele. Não, é que a tua vinda causou a morte dele, você sabe disso. Ele se emocionou, ele ficou claro. sabendo, infartou. A hora certa. Acesse noedehoje.com.br e relembre bons tempos com a Contabilista e Colégios Maristas. Matrículas abertas, colégiosmaristas.com.br. 8h27. Hora certa. Bom, desculpem agora, se quiser tirar aqui no intervalo, os meninos já são treinados e já tiram. Eu estou pegando a manhã. Interessante, né? Mas vocês conheciam ele? Não, isso aqui a assessoria me disse que existia uma pessoa com essas características, por isso que eu trouxe, que eu achei interessante pro programa, né? Não, se eu for trazer todo mundo que é das assessorias, ninguém indicam. Tem programa para 10 anos. Não vai acabar nunca, mas daí tem programas muito pouco interessantes. Haveria programas pouco interessantes, eu não. Só quando a pauta eu acho que é bacana, e a tua pauta eu achei bacana. Não, e coincidiu de maneira icônica, Coincidiu né? de- Com a morte, justamente. Pois é, daí vocês vão fazer daí um... A gente até postou algo na rede social em homenagem ao Stanley. É, porque agora acabou a empresa de vocês, né? Vou fazer uma pausa. Maria, pode? Tá? Cartinha deles ali. O menino do celular, eu vou ter que tomar o celular dele durante o programa. Tô quase chegando Estou nesse ponto. addicted. Eu quase chegando nesse ponto. Olá, gente. Mais uma. Obrigada. Viu? O pior é que se eu for brigar com você, vai acontecer que nem um casal que eu atendo no consultório, em que ele é vendedor de carros usados. Então, ele diz que o importante não é ele vender, é ele comprar bem. Então, ele tem, assim, leilões, que às vezes à noite... Ele funciona, fica tudo... e ele fica no celular. Então, aí, se eu for dar bronca, você vai responder para mim o que ele responde para a esposa. Mas é trabalho. Ele diz assim, Pior é que hoje nem entrei no Facebook, nem entrei no Instagram, Maria, estou trabalhando. A Renata me enche o saco e, assim, 90% do Mas meu você fala, é tempo trabalho, né? Não, pior que é. Não, e agora Não, mas aqui também, cara, pelo amor de Deus. o iPhone tem um medidor, né, de uso do celular.
Ele Sim. consegue saber X Que aplicativos horas que por você dia. usa? se Isso você é interessante. usou, quantas horas do dia você usou em produtividade, quantas em É. entretenimento, quantas em... Mas devia dar um choque no ânus, eu acho, daí, se você usa demais, tipo, o Instagram, por exemplo, né? Você coloca pra você Igual meia a hora panelinha por de dia, uma cachorro. hora por dia. Pode dar no Que ânus. lasca. Tô usando demais. Ia melhorar, você ia ver. Ia ser uma maravilha. Mas, Eu por penso exemplo, igual. O Usei demais. meu Pronto, WhatsApp, você ia ver. todo grupo que tem, que é família, que é não sei o que não tem, eu saio. Todo. Eu peço, eu já tenho até uma resposta pronta. Olha, gente, não tem nada a ver com vocês, eu adoro esse grupo, vamos nos encontrar presencialmente, mas eu não posso ficar poluindo, porque é impressionante. Não, e se eu for sentar também, todo grupo que cria... Ele é louco. Nossa, Não, grupo não. Grupo, pelo amor de eu Deus. odeio grupo. Nossa, Grupo Agora, só... de trabalho eu tenho todos. Gente, a gente vai fazer o Rick Weber, que é aquela participação dele, só instantinho, tá? Rapidinho. Oferecimento da Pessoal, agora a Emovisto. participação do Rick Weber. Climatização de precisão. Sabia que já faz 3 meses que ele tá viajando? 00. Que loucura! Eu nem senti. Ele mandou pra você também mensagem. Power com Brasil. Reduza a sua Mas ele disse que não tá com perspectiva de voltar ainda. Geradores Power com Brasil. Só A me energia viagem. do seu negócio. Contabilista. Não. Acesse nãoedehoje.com.br. Agora tá na e relembre Romênia. Bons tempos com a Perguntei se Contabilista. ele encontrou com o E Drácula, acho que Colégios ainda não. Maristas. Matrículas abertas. Eu colégosmaristas.com.br. espero, né? Vai falar pra mim encontrar o Drácula. Rick Weber pelo mundo. Ele tá fazendo lá. Expedição Leste Na Europeu. Romênia? Amigos ouvintes, uma pergunta que sempre me fazem quando viajo para longe, principalmente a lugares pouco conhecidos. Como faço para me comunicar? Hoje trato desse tema com vocês. Em geral, os 2 melhores idiomas para viajar pelo mundo são o inglês e o espanhol. São os mais falados, só perdem para o mandarim. A situação é bem diferente quando se trata da Ásia, ou mesmo de algumas regiões do leste europeu. Por aqui tenho usado uma combinação de inglês, comunicação gestual e um pedacinho de papel. Nas áreas em que o inglês é menos falado, pode parecer alguém que conhece algumas palavras. O truque é buscar as pessoas mais jovens, gente de idade sem chance. Os gestos servem para indicar coisas básicas, como comida ou direções. O papel fica para números, preços, negociação. Quando os locais têm boa vontade, facilita muito. Tem gente que se bloqueia quando eu falo inglês e já diz não, mostram com as mãos a resistência. Não uso chip de celular nas minhas viagens de longo prazo. Primeiro, porque é parte da aventura. E segundo, porque passo por países diferentes e seria um empenho ficar trocando de dispositivo. Adotei um mapa digital offline, que me ajuda em 80% dos casos. Depende da região. Por vezes me faz dar voltas inúteis até encontrar o que procuro. O mais difícil é em países como a China. Não digo em Beijing ou Xangai, 2 cidades cosmopolitas internacionais. Falo do interiorzão mesmo. Imagina pegar ônibus num lugar desses. O que eu faço é escrever em mandarim os nomes de onde tenho que chegar, o ponto onde preciso descer, e aí mostro para o motorista, para as pessoas na rua. Antes, procuro as informações pela internet. Só que todos os sites que costumamos acessar no Brasil são bloqueados na China. É preciso comprar um serviço que fura a barreira, direcionando a conexão para fora do país. Detalhe muito importante. Outro recurso são os aplicativos de tradução. Passei um final de semana inteiro num vilarejo chinês. Almocei, passeei e até bebi com os donos da pousada onde estava. Conversamos todo o tempo com um tradutor de áudio ou de texto. Experiência única. Agora estou na Romênia. Há um ponto que facilita. O idioma deles tem a mesma origem que o nosso, o latim. Assim como o espanhol, o francês e o italiano. Então dá para entender algumas palavras. Meus amigos, sou Rick Weber, jornalista, fotógrafo e viajante. Semana que vem estarei de novo com vocês. Um grande abraço. Pessoal, o Rick Weber, vale a pena segui-lo nas redes sociais, ele faz umas filmagens muito interessantes, faz uns vídeos bem bacanas sobre essas viagens, e para meu espanto, e da Karina também, a gente nem sentiu o tempo passar, já há 3 meses ele viaja, e há 3 meses ele faz os relatos da expedição aqui no programa Light News, e diz que ainda não comprou passagem de volta, e ele ia voltar dali a 3 meses, mas eu não sei, né? Enfim, né? Fazer o quê? Ele costuma viajar, tá lá viajando. Enquanto ele viajar, ele faz relatos de viagens para nós. O programa Light News hoje fala sobre carreira, como sempre, com os nossos comentaristas Fábio Viseu, Benten Chev e hoje o nosso convidado Raul César. E a gente fala sobre essa estratégia muito bacana do Raul, do uso de super-heróis. E essa estratégia tá te rendendo, sabe o quê, Raul? Pedido de emprego.
Muitos. Não tô brincando, vários. O Vande Lima, como é que eu faço para trabalhar nessa empresa super-herói? Não sei se você está fazendo propaganda que é para isso, para receber currículos, mas várias pessoas estão perguntando assim, para onde que manda o meu currículo, etc. e tal. Pelo jeito, é uma estratégia que funciona, né? Funcionou super bem justamente nesse sentido, no engajamento do colaborador, nesse vínculo emocional que eu comentei. Então, Mas dinheiro que é bom nada. não, bem pelo contrário. Tô brincando. A gente conseguiu aumentar o índice de produtividade de maneira absurda. Nós somos uma empresa que há 3 anos nunca recebeu um atestado médico. Isso é um item a ser considerado. O nosso nível de abstinência no trabalho é próximo a 0. E, a não ser que o colaborador precise se ausentar por qualquer eventualidade médica. Quantos funcionários vocês têm? 37 funcionários. Então, 37, nenhum ficou doente. Olha que maravilha, Bernd Teixeira. O que você acha disso? Muito, muito legal, porque é bem raro acontecer isso. Vamos lá, Fábio Viseu, Qual é a faixa o homem do etária celular. deles? São jovens, na grande maioria das vezes, né? De 20 a 35 anos. Os fundadores têm um pouco mais de idade. O nosso mentor de RH e gestão de pessoas, que é o Júnior, também tem um pouquinho mais de idade. Ele vai odiar. Com esse nome, Júnior? Pois é. Não, Quantos anos? eu não vou nem mencionar o nome. Quantos anos Vamos tem o continuar Júnior? Júnior, que é melhor. Quantos anos tem o Júnior? O Júnior tem uns 40. 42. Nossa. E quem Agora é? eu me senti O velho. velho. Nossa, Nossa, acabado. mas- E o Júnior, que super-herói ele é? Você é homem de ferro, Eu sou um né? homem de ferro. Tá, e quem é o O Júnior é o Capitão América. Capitão América? Bonitinho. E tem um porquê, né? Porque como ele é o nosso mentor de RH e desenvolvimento de pessoas, ele é o responsável por fazer toda a capacitação do time, ajustar o que tem de errado, ser um porto seguro quando alguém está passando por alguma dificuldade. Então, as maiores referências que a gente tem no Capitão América é justamente isso, né? Esse lado de extremo caráter, extrema postura, proteção. A arma do Capitão América é o escudo. Né? Então, ele usa o escudo muito mais para defender e usa o escudo para alavancagem, né? E no caso do Júnior, ficou icônico porque ele teve uma carreira no Exército Brasileiro. Então, quando a gente chegou com o Capitão América, para ele fez todo sentido. No Capitão Nascimento, não. Não, Vocês só às usam- vezes só é. usam- Às Tá, vezes ele entendi. parece o Capitão Nascimento. Mas deixa eu perguntar, e não tem assim espaço para uma ou outra piadinha, porque você falou que assim, que o motivo todo são as qualidades dos heróis. Sim. Mas às vezes tem características que pode servir de sarro. O fato do Capitão América vai ter 90 e tantos anos de idade por conta de De ter sido congelado. ter sido né? congelado, isso também nunca foi lembrado por ninguém pelo fato dele ser o mais Mas velho. Eu vou usar a partir de hoje, obrigado. Olha o bullying. Vai ser muito útil. Olha o incentivo ao bullying. Eu queria saber uma coisa. Alguém já foi batizado, aspas, e não gostou do seu batismo? Não, ainda não teve essa situação. Porque, como eu comentei, a gente faz todo um estudo sobre o perfil da pessoa, sobre as características dela e principalmente o potencial que a gente enxerga. É uma dela avaliação dentro. 360. É uma avaliação 360. A gente usa até ferramentas de gestão para entender se o perfil dela é um perfil mais comunicador, ou analista, ou executor. E isso também a gente usa como ferramenta para definir o super-herói. Mas vocês são todos nerds também, né? Porque vocês têm que conhecer os super-heróis também, né? Sim, Óbvio, né? eu, na verdade, né, sou o mais nerd deles. Né? E eu adoro o universo Marvel, DC Comics. Então você estuda um negócio Sim. para Muito. E tem Como várias é, né? coisas que eu acho que são importantes, Maria, que tipo assim, como a gente está vivendo hoje num contexto muito, né, de super-herói, né, quer dizer, isso já não é mais uma coisa de um nicho específico, né, hoje todas as faixas etárias, todas as classes sociais, toda a sociedade, em maior ou em menor grau, tem um acesso à informação do mundo, né, comics, né, de modo geral, muito intensa. E aí a pessoa, quando ela não conhece no detalhe, ela vai atrás, porque ela tem informação muito fácil, né? Então ela vai e assiste um filme, ela vai, pergunta para o filho, para o sobrinho e tudo mais, e que acaba tendo um efeito muito interessante dessa perspectiva de recursos humanos, né, Beto? Porque a pessoa se sente muito até prestigiada, e mesmo que ela, naquela característica que foi identificada dela, ela não tenha ela na sua plenitude, acaba sendo também uma referência para buscar aquela... Exato. Que é o princípio da Exato. ética, né? A ética, na verdade, as pessoas têm uma ideia equivocada, a ética é uma referência de vir a ser, não aquilo que eu sou. Então, quando eu falo assim, eu tenho um princípio ético, eu tenho um princípio que é a minha referência de vir a ser. Então, se hoje, por exemplo, a honestidade é um princípio ético para mim, não significa que eu sou plenamente honesto, mas que eu tenho um desejo muito intenso de ser plenamente honesto. Então,
toda vez que eu cometer algum ato falho nesse quesito, aquilo vai me incomodar, porque aquilo é minha referência. Então, se eu digo que alguém, olha, você tem a característica do herói tal, que é forte, eventualmente, quando ele revela uma fraqueza, aquilo vai incomodá-lo, porque ele tem aquilo como uma referência. Não, eu sou forte, eu sou um herói, eu não posso. Isso foi um momento, um deslize, que eu vou ficar mais vigilante para na próxima eu Não posso me entregar para os homens, de jeito nenhum. Exato. E o que você falou sobre não conhecer o personagem aconteceu também lá na empresa. A gente teve um colega que entrou recentemente, que é o nosso CTO, é o chefe de tecnologia, e ele já é pai de família, tem 2 filhos, e não é tão mergulhado assim na cultura geek, né? Claro, coitado, tem que lavar a louça, tem que fazer um Exato. monte de coisa, trocar fralda, ele tá Perfeito. ocupado. Você não tem filho, né? Tenho 2. Tem? 2. Tem. O que você faz? A minha esposa é nerd A também. tua esposa então, todo mundo é assiste desse. Pepper Potts, né? Potts, isso É a mesmo. Andréia Dude Clean Costa, certo? Isso mesmo. Eu tô adivinhando tudo. Ela não tá participando da nossa live, eu tô adivinhando isso. Ela deve estar levando as crianças para a escola no Um momento. beijo. Bom, então é o seguinte, bom, então você tem filhos e participa, mesmo assim, do universo nerd. Absolutamente. Mas o teu funcionário não. Então, esse colega ele não conhecia e a gente batizou ele com o Star-Lord, que é um personagem dos Guardiões da Galáxia. Daí ele disse, oi? Exato, mas bate, ele falou que ele é gaúcho. Então ele não entendeu nada. E daí ele foi assistir o filme para entender o personagem. Que bacana. E se emocionou muitíssimo, porque ele inclusive falou que no filme o personagem em si ganha algumas fitas, que são músicas que ele ganhou da mãe dele. E no dia seguinte ele veio todo emocionado, quase chorando, falando, cara, foi igual comigo, meu pai também me deu algumas fitas com músicas gaúchas. Então, um toque de sorte, assim, gerou ainda cada vez mais o vínculo emocional dele para com o personagem dele. Bacana. Muito interessante. Esse é o programa Light News, onde você pode também ser um super-herói, por que não, né? Bom, eu acabei esquecendo, a gente não pode esquecer dessas coisas, podemos esquecer, tá? Lembra disso aqui do livro de hoje? Bom, quero agradecer a Marlise Grotti, né, pelo livro que eu recebi e que será lançado hoje, tá? Mãos Limpas e Lava Jato. A corrupção se olha no espelho. É de Rodrigo Chimin, procurador de justiça, será nosso entrevistado aqui também no programa. E hoje o lançamento se dá na Unicuritiba. Então, portanto, o lançamento é na Unicuritiba. Você também encontra no site das livrarias Curitiba, livrariascuritiba.com.br. É uma nova edição e traz um apêndice inédito com os dados mais importantes sobre a prisão do ex-presidente Lula e as evidências que levaram à sua condenação. Ela é escrita pelo procurador do Ministério Público, Rodrigo Chimin, e a obra compara a operação ocorrida na Itália com o que aconteceu no Brasil. O lançamento é hoje, portanto, no grande auditório do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, lá na Rua Chile, no Rebouças. E vamos a algumas participações. Diego Stifler, manda um salve ao meu amigo Raul, é o Diego Stifler, né? Um abraço, Diego. Também sou diretor de uma agência digital de tecnologia e amigo do Doca também, lá o Doca Soares, o nosso comentarista aqui também no programa Light News. Adorei a ideia de colocar os funcionários com o nome de super-heróis, baseando-se nas suas habilidades. Genial, gostaria de trabalhar num lugar assim, também quer mandar... Escuta, para onde que mandam o CV, esse povo aí? No nosso site, www.winov, o Winov se soleta W-I-N-O-V, V mudo, né? Não tem problema, pode deixar que a Karina posta tudo. Lá nós temos em cima o menu Winov e trabalhe conosco. E o que a tua empresa faz? Vamos combinar agora. É bonitinho trabalhar lá, é legal, falam que a gente é super-herói. Bacana. E qual para que serve? Agora vem a parte mais legal. Onde é que vocês ganham dinheiro? Vamos lá. Nós somos um provedor de nuvem. Nós somos provedor de nuvem. Exato, nós somos uma nuvem brasileira. Eu concorro com a Amazon, com o Google, com o Azure, com grandes players de cloud. A gente só presta serviços de data center em nuvem para empresas de médio e grande porte. Tá, deixa eu te contar o seguinte. A minha mãe é recém-falecida, faz um mês que ela faleceu. E ela tinha 85 anos, apesar da idade, era muito inteirada das coisas. Então, sempre no WhatsApp, não sei o quê, com o Instagram, olhando as coisas que ela queria e tal. E aí, um dia, ela vira para mim, espanhola, e fala assim, queria saber, que é esta nuvem? Né? Que é essa nuvem? Ela queria entender. E, claro, eu expliquei, do meu jeito tabajara, o que era o conceito de nuvem, que mais ou menos era assim, 2 pontos. Mãe, é quando uma informação vai para outros computadores, de forma que se roubarem o seu pifar, a informação está lá. E aí ela me fez a pergunta que não quer calar.
E que acontece, assim, pifar um computador da nuvem. Eu falei, chega, eu só sei responder até essa parte. Então você me responda, por favor. É você que a gente manda matar se perder os nossos dados? É isso? Sim, Tá. sou eu. É bom saber que tem uma pessoa física para isso. Mas me conta, como é que funciona isso? O propósito é exatamente esse. Você pega uma empresa como a Transamérica, para você fazer toda essa máquina rodar, você precisaria ter vários computadores aqui dentro, vários servidores e até um data center para providenciar toda a segurança. Que isso Certo, para gerenciar tudo isso. Perfeito. Você não precisa, você pode rodar todos os seus sistemas numa nuvem. Eu sou um provedor de nuvem. Mas como provedor de nuvem que sou, eu não uso a mesma tecnologia que uma empresa tradicional de servidores, de switches, o que está disponível no mercado. A gente usa uma tecnologia de equipamentos chamados equipamentos hiperconvergentes. É um termo em inglês chamado de arquitetura Web Scale IT. Então isso faz com que, mesmo que eu tenha dificuldades ou falhas de hardware, queimar um disco, queimar uma memória RAM, o equipamento tem as suas próprias redundâncias a fim de fazer com que o sistema do cliente jamais fique offline. Um parênteses importante. Redundância, que a gente usa muito também na comunicação, é quando você tem um auxiliar. Pifou um, tem outro. Tipo, redundância do microfone, tem vários. Redundância de internet, aqui nós temos vários provedores. É isso, né? Mais ou menos isso. E aí vocês trabalham com isso, com redundância. Exato, mas é uma redundância que faz com que o sistema do cliente não fique offline. Uma metáfora é trocar o pneu do carro com o carro andando. E o passageiro não sente nada. Não sente que o pneu furou e a viagem continua. E fisicamente, onde estão esses equipamentos? Em 2 cidades, Curitiba e São Paulo. Tá, e se houver uma hecatombe nuclear no Brasil, daí acaba a tua nuvem, isso? Esperamos que não. Mas é o que pode acontecer. Ou seja, seria mais seguro se estivesse em vários continentes? Só para Sim, quanto mais redundância, é claro que aumenta o nível de seguridade, né, que o cliente deseja ter. 8h46, daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista. Mas eu queria perguntar o seguinte, precisa muito investimento? Não, no nosso caso não. É super barato, em reais, e os valores são bem agressivos, frente inclusive aos concorrentes de mercado. E vira OPEX, né? Então você pega uma indústria ou um grande varejista que precisa investir 4, 5 milhões de reais para renovar todo o data center dele. Quando ele pensa num provedor de nuvem como a Winove, ele pode ter tudo isso como serviço, pagando mensalmente, só pelo que ele realmente precisa. Não precisa investir num elefante branco. Porque nós tínhamos um elefante branco. Exato. A gente está em nuvem, mas deve ter fornecedores mais baratos. Como nós, por exemplo. Bom, e falando então em propaganda, você está me devendo uma grana, porque eu vim aqui para falar sobre super-herói, não para fazer propaganda da sua empresa, você está entendendo? Como é que é o nome dela mesmo? O Winove, W-Winove. Já está me devendo dinheiro. 8h46, programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Tem que aproveitar. Né? Ainda mais, acesse clubeconta.com. A nova distribuição das cotas de TV promete ser um desafio para os clubes brasileiros em 2019. A partir da próxima temporada, os valores do acordo com Globo e Turner, além de uma cota fixa, vão levar em consideração jogos transmitidos e desempenho em campo, com a menor concentração de verba nos primeiros 4 meses. A fatia da bolada será maior em maio, quando começa o Campeonato Brasileiro. Androclin. Se você tem problemas de ejaculação precoce ou impotência, a clínica Androclin tem a solução. 3014-6606. A clínica Androclin está no mercado há 33 anos e tem excelência em tratamento para impotência, ejaculação precoce, problemas da próstata e ainda vasectomia. Tem laboratório próprio e procedimentos com anestesia local. A clínica Androclin é fácil de achar. Fica ao lado do Shopping Miller. Acesse androclin.com.br. O médico responsável é o Dr. Marco Antônio Guber. Estamos apresentando Light News com Maria Rafa, aqui na Transamérica Light. Oferecimento Diamond Studios, o Dream Team da climatização de precisão. Que bacana esse engajamento que vocês conseguiram, né? É muito bonito, né? A gente não Mas tem autenticidade, né? Tem autenticidade, né? Claro. E a gente conseguiu aos poucos evoluir no nível de maturidade do time. Então, por exemplo, a gente não controla o horário de entrada e saída, a gente não controla o horário de almoço, Que é o ideal, né? a gente não controla folgas, não desconta ausências. Então, ontem eu estava muito gripado, eu mandei uma informativa, pessoal, eu vou ficar em casa descansando, não tem problema nenhum, é a sua responsabilidade. A empresa visa lucro, e muito lucro, né? Mas a gente viu o aumento desse lucro com essa atitude de dar autonomia, liberdade e voz ativa para todo o time de colaboradores.
A ponto da gente ter dentro da empresa não só aquele videogame tradicional que muita empresa de tecnologia já tem, mas ele colocou até uma cervejeira e o funcionário pode tomar o que tiver lá dentro à vontade. Desde o refrigerante é uma cerveja. Mas não tem abuso. Não, esse é o grande, esse é o ponto. Você absurdamente. Nossa, eu não posso perder essa liberdade. Olha, estão confiando em mim. Não, vou me segurar. Mas vamos tomar cerveja? A gente já escutou de colaboradores bem jovens. Não, são 5h20, vamos esperar um pouco. Até dar umas 6 horas. Sabe? Isso é demais. E o uso do celular por parte deles. É liberado à vontade. A gente não bloqueia a internet, nada. Tá? Nós E o uso do celular por parte do colaborador enquanto ele está falando no ar? Como é que funciona? Você sabe que no nosso pequeno, né? É que eu ponho muito alto, sabe? Quanto mais alto eu ponho, mais baixo eu falo. E eu desgasto menos a minha voz. Com a Karina, que é no meu pequeno aqui na rádio, evidentemente, é desse jeito. Ela sabe, né? Eu não controlo absolutamente nada. Ela é obrigada a controlar o horário de entrada, e eu também sou obrigada, porque a gente tem que apresentar um programa e começa às 7 horas. Não pode apresentar. O espectador Tem que preparar, tá? Essas redundâncias são super necessárias, porque a gente tem, às vezes, problemas técnicos, e você tem que resolver todos eles até às 7 horas. Então, não tem acordo. Eu já saio da minha casa com as notícias todas printadas. Caso a internet daqui não esteja funcionando, eu estou com tudo aqui. Ou seja, né, nós temos vírgula. Mas o resto, aí ela sabe. Entendeu? Porque, veja, ou eu confio na produtividade dela, ou não confio. Sim, exatamente. Mas você sabe que eu tô com um problema sério na parte por conta disso, porque... Pequenas, Não, médias. mas não tem problema não, porque o trabalho é muito... Já começou. Voltamos a apresentar Light News aqui pela Transamérica Light. Oferecimento Diamond Studios, o Dream Team da climatização de precisão. Ligue 3525-5100 ou acesse diamond.com.br. Powercom Brasil. Reduz a sua conta de energia e evite apagão. Geradores Powercom Brasil. A energia do seu negócio. Contabilista. Acesse nãoedehoje.com.br e relembre bons tempos com a Contabilista. E Colégios Maristas. Matrículas abertas. colegiosmaristas.com.br. Gasog, a energia inteligente do seu jeito. Conheça o Santa Mônica Clube de Campo, o maior clube de campo da América Latina. Lingeries especiais? I Love Lingeries. Educação ambiental? Colégios Maristas, Anjo da Guarda, Paranaense e Santa Maria. Problemas de ejaculação precoce ou impotência? Clínica Androclin. Flashlight. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Acesse clubecondor.com. Bom, é claro, Stan Lee está em praticamente todos os noticiários, grande Stan Lee, após a morte do criador de heróis da Marvel, estrela do quadrinista em Hollywood, foi ponto de tributos na Calçada da Fama, também em muitos outros lugares, sendo feitos tributos a ele, que é criador de super-heróis icônicos como Homem-Aranha, Thor, Hulk, X-Men, Pantera Negra e tantos outros. Faleceu ontem aos 95 anos. E por que eu repito essa notícia? Porque o nosso tema com Raul César, chefe de produto da Winov Cloud Computing, é justamente esse, né? Os super-heróis na empresa. Estamos com a presença também de Bertenchef e Fábio Viseu. O Fábio, academicamente falando, você sempre faz os teus discursos acadêmicos aqui, eu acabei hoje não contemplando você com ele, você conseguir um engajamento verdadeiro, né, do colaborador na empresa é o desejo de toda a empresa. Só que muitas empresas não colaboram para que o colaborador se sinta engajado no processo, né? Que é a contradição, né? Tem várias pesquisas que eu vou falar que o grande desafio da gestão de qualquer organização é o que eles chamam de mediação da contradição entre a expectativa, as impressões, né? A maneira como a gente enxerga o mundo e tem os nossos interesses alinhados com a da organização e essas contradições que muitas vezes não tem. Por quê? Porque a organização é muito complexa. Às vezes eu tenho diretores de uma organização que têm, assim, genuinamente o desejo e o engajamento de fazer com que o ambiente de trabalho seja o mais favorável para esse tipo de
engajamento, condições de trabalho. Só que são tantos níveis e tantas pessoas abaixo deles com tanta complexidade que às vezes a coisa não chega e se perde no meio do caminho, né? Então, não é fácil gerir uma empresa. Às vezes um chefete acaba espalhando, né? Às vezes um chefete, às vezes uma equipe, às vezes a interpretação de um intermediário. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da TI, né? Às vezes, assim, a empresa fala assim, não, eu vou investir pesadamente em tecnologia da informação para facilitar a vida do meu funcionário, porque a tecnologia está aí para isso, né? Para facilitar a vida. Só que daí chega um técnico de TI, que é, vamos dizer assim, fundamentalista, na tecnologia XYZ, no procedimento tal, e ele cria uma burocracia que piora a situação, ou seja, que não só dificulta, mas torna mais complicado do que se não tivesse a TI. Isso é muito comum. A gente vê esses colaboradores xiitas, a tecnologias passadas, e as empresas estão começando a perceber que ele está sendo, na verdade, uma âncora para o desenvolvimento. Aí, ó. Exato. A gente vê muitos gestores de 20, 30 anos de casa, de grandes organizações, de repente colocar no LinkedIn em busca de nova oportunidade. Ele não entende o porquê. Aos poucos, o departamento de TI começou a perceber que ele também tem que ser responsável por trazer dinheiro para dentro da empresa. Não só ser uma área de consumo de recursos no sentido de se justificar dizendo, não, mas eu sou a sustentação do negócio. Não, agora você também precisa me ajudar a alavancar recursos. Todos precisam, né? Olha só a dica que está te dando uma ouvinte. Quem sabe você tenha uma maneira de ganhar mais dinheiro. Você pensa, o programa Light News é isso, é entrevista e grana para você. Olha só, acho que tinha que investir no aplicativo que a gente manda o currículo e ele dá qual super-herói a gente é, sem precisar trabalhar lá. Uau! Ah, Vou patentear. ô bebezinha, sentiu firmeza? Sim. Sentiu firmeza na Excelente coisa, né? ideia. Bom, vamos lá. Eu me autobatizava, isso me dava ânimo para trabalhar em empresas diferentes em que trabalhei. Funciona muito, mas ninguém sabia disso no nosso ouvinte Silvio Melo, né? Hoje eu sou empresário, me sinto o Bobob, sem o bi, mas sempre um Transformer. Bobob? É o Bumblebee. Como é que é? Desculpa. Bumblebee. Bumblebee. Você entendeu que eu não sei nada disso, né? Vai ser o O Transformer. super-herói dos Transformers. Eu gostaria de trabalhar nessa empresa, fico pensando que personagem eu seria. Olha só, várias pessoas estão perguntando isso, olha que bacana, Isso né? acontece com quem entra na empresa. Eles ficam ansiosos em saber quais são os personagens e os colegas tentam adivinhar qual é o personagem dele. Bom, o nosso ouvinte, o Washington Luiz, eu não sabia, ele participa com frequência. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa empresa Uinove, obrigado pela oportunidade. Nosso homem de ferro na rádio. Esse Jonathan é super bacana. Tecnicamente, ele é um apaniguado, porque nós chamamos de apaniguados as pessoas que estão assim, participando demais do programa, tá bom? Então, o Washington é colaborador, é isso? Vocês não falam funcionário, falam colaborador, é isso? Isso. E qual é o personagem que o Washington Luiz ele não falou de você, Homem de Ferro, mas não falou dele. Não, né? ele ainda não tem. Ah, ele está começando agora. Pelo que eu ouvi, eu seria o Munra, aponta estudo. Acho que você falou sobre aparências, né? A gente tem um colega, inclusive quero mandar um abraço para ele, que é o Thor, que é o Miguel Zavilinski. Loirão, assim? Não, ele é o Thor, ele é o ator, é igualzinho. Coisa mais linda do mundo? Mas ele, Igualzinho, mas ele não é um igualzinho. funcionário, ele faz parte de um casting. Ele é isso? igual- Já te... Ele poderia. E é engraçado porque ficou tão icônico isso, porque todas as características dele que a gente aplicou para o personagem são verdades. Ele é um cara que você não consegue andar em baixa rotação do lado dele, ele é totalmente elétrico. Então ele não poderia ser além do que o Deus do Trovão mesmo. E o fato dele ser totalmente parecido fisicamente também facilitou muito na descontração, porque ele é o nosso gestor comercial. E daí a gente explica para o cliente a metodologia e exemplifica com o Thor, que está ali, né, presencialmente, fica muito engraçado. A Regiane Ismael diz o seguinte: achei essa empresa incrível, que ideia legal, todo o ecossistema de engajamento que eles criaram é fabuloso, gostaria de saber mais a respeito também. Resumindo, você vai receber muitas propostas de trabalho hoje, tá? Então... Agora vou dar uma dica também, né? Festas de final de ano vai ser cosplay. Né? Claro. A gente vai ter agora a nossa primeira convenção, né? E Convenção, com 35 funcionários que se chama de nós convenção. vamos fazer uma convenção, vai todo mundo dormir lá, a família de todo mundo, todos. Como é que é? Festa do pijama? A gente vai ficar num hotel resort. Ah, entendi. Não, uma coisa melhor. Só que vai dormir lá e Só vai que dormir como na firma. cultura, né? Entendi. Vai o funcionário e a família dele. Então Certo. vai todo mundo ali conviver, né? E há uns 4 meses atrás eu estava 18 quilos mais gordo. A quanto? 18.
Nossa. Há quanto tempo atrás? Uns 4, 5 meses atrás. Em quanto tempo você emagreceu 18 quilos? 4, 5 meses. Em 4 ou 5 É, meses. chama dieta cetogênica, mas uma outra oportunidade. A a gente cetogênica, eu fala sei. disso. Qual que é entrar em cetose, meu filho? Você cortou o carboidrato? Zero, foi fantástico. Muito É bacana. difícil, né? É complicado, você fica fraco, né? Mas enfim, como Homem de Ferro e 18 quilos mais gordo, eles começaram a falar sobre a festa de final de ano de cosplay e me deu muito medo, porque se eu, com aquele peso todo... De você de sunga? Não, e de Homem de Ferro ia aparecer um Fusca. Então, ainda bem que eu perdi peso e a festa não vai ser de cosplay. E você fez o famoso projeto Sunga Branca. Sim. Eu sei disso. A minha esposa estava me cobrando isso faz um tempo já. Tá preparado para o verão, né? Ela quer as entradinhas, as benditas entradinhas. 8h59. Beto, eu vou ter que encerrar a entrevista, que pena, né? Que pena, né? Então, Muito- muito bom. Muito bacana a tua participação, tá? Raul César conosco, chefe de produto da Winov Cloud Computing. Tem pessoas que estão ouvindo o programa que também tem colegas que trabalham na empresa. Tá aqui o Sandro, por exemplo, Fábio Leandro, o Edilson, Augusto, Isso. o Eric também. Então, várias pessoas que trabalham. Obrigada por estar conosco também, Fábio Viseu. Sempre um prazer. E a Mr. President, quando tiver show, avisa a gente que a gente Avisarei. divulga na nossa agenda cultural, tá? Avisarei. Tá bom. Se precisarem festa de ano na firma, ele é bom, viu, pra animar, tá? Eu já É muito peguei o boa. cartão. Né? PNT-chefe, Fábio Viseu e também Raul César. Obrigada a todos vocês pela escuta. Obrigada. Obrigado. Obrigada por estarem conosco. São 15 anos ininterruptos no ar. Aqui o teu morning show de cultura, entretenimento e jornalismo que agora se encerra dando lugar à melhor programação musical da cidade. Agora com Renata Clapes na Transamérica Light, a sua rádio onde você estiver, Fofolete.